Aleluia! Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Que bênção poder ter você aqui mais uma vez para nos reunirmos, né? E adorarmos, e cultuarmos, e entregarmos, e ofertarmos, e dar a Deus o que é de Deus, e também por misericórdia dele receber o que ele tem preparado para as nossas vidas. Irmãos, ainda por um instante de pé, abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Hoje é o dia em que vamos finalizar essa série, que nós estamos falando nestes dias sobre saída, sobre libertação, né? Sobre o que Deus pode fazer, como Ele pode trabalhar e operar nas nossas vidas. Tem operado em toda a história na vida do povo de Deus. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler do 23 até o 29. Hebreus 11, 23 diz assim: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram ao decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. E verso 29, pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos e te adoramos. Meu Deus, estamos aqui, Senhor, diante de uma direção, de uma visão, de uma palavra liberada, saída. E o que nós cremos é que na vida daqueles que creem, o Senhor vai continuar trabalhando nesta noite, nestes dias, neste tempo. Nós colocamos, Senhor, os nossos corações sensíveis e disponíveis para sermos ministrados, meu Deus. Faz, Senhor, o teu querer em cada um de nós, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode se sentar, irmão. Se você puder, sente glorificando o nome do Senhor. Isso. Louvado seja Deus. Que bênção, irmão. Bênção estarmos aqui reunidos, bênção estarmos na casa de Deus e bênção também poder participar do que Deus tem feito, né, na vida da igreja, já que nós também somos a igreja, somos o corpo de Cristo. Irmãos, como eu disse, nós vamos hoje finalizar a nossa série, né? Finalizar o que Deus nos propôs, o que Deus nos direcionou, tem nos orientado sobre sair, sobre saída, né? Eu estava conversando com o Renan agora há pouco e você vai estudando, vai entendendo algumas coisas. Se eu tivesse visto, eu não lembro sinceramente, mas o livro de Êxodo não tinha esse nome, não se chamava Êxodo. Na verdade, o livro de Êxodo é como se não tivesse nome. Ele tratava o versículo 1 como o nome do livro, né? E aí alguém foi entender a mensagem, porque cada livro da Bíblia, irmão, um vai complementando o outro, né? E o livro de Êxodo, ele vai complementar o livro de Gênesis, é uma continuação. Não necessariamente a Bíblia é numa ordem cronológica, mas aqui acaba o livro de Gênesis, entra na história do povo de Israel, a continuação do que aconteceu com o povo de Israel depois de José, né? A pastora Érica falou um pouco sobre isso aqui na ministração que ela fez, né?
Então, o que a gente entende, irmão? O livro de Êxodo, a mensagem principal, tanto que alguém batizou esse livro e ficou como nome, é saída mesmo. É a saída, que tipo de saída? Uma saída de libertação, uma saída de um povo que era escravo, de um povo que estava sob jugo, de um povo que era dominado, de um povo que não tinha escolha de ir e vir, né? E aí Deus, ele quis revelar ou já demonstrar a graça dele, o plano que ele tinha para os seus filhos, para a igreja, para o povo dele, através da redenção no livro de Êxodo. Então Deus preparou tudo para que o seu povo saísse da escravidão, para que ele pudesse viver aquilo que ele tinha planejado sobre a sua vida. Então o livro de Êxodo, ele tem como significado a mensagem, saída ou partida, né? Pode ser traduzido também como partida, o tema ou o título do livro. Então, como a gente sempre coloca um título, hoje eu coloquei o título de Partiu. Quando a gente vai, os jovens usam mais, né? Tem alguns aqui que já têm a idade mais avançada, já não usam tanto, né? Os jovens dizem assim, vamos lá, na praia, partiu, né? E aí eu falei com um jovem aqui, o jovem Lucas ali da mídia, que está ali, ele falou, posso pôr um hashtag antes? Vai ficar legal. Eu falei, pode. Aí ele colocou ali, hashtag partiu. Por que, irmão? Qual que é a história aqui, o entendimento, né? O que a gente precisa ver, né? A gente tem falado muito disso. Então, se a gente está sendo ministrado, se a gente está sendo alimentado, orientado, direcionado, você crê mesmo, irmão, que a Bíblia é a tua bússola? Quem crê? Faz assim, ó. Porque, irmão, é importante a gente saber o que a gente está fazendo aqui, né? E eu não estou falando para você usar a direção do Júnior como a bússola para a sua vida. E sim a palavra de Deus. E o que nós estamos fazendo aqui, ou pelo menos tentando fazer, é expor a palavra. E expor o plano, o projeto de Deus para as nossas vidas. Então, o que a gente vai vendo, né? Algumas coisas aqui são literais para o povo de Israel. Para o povo que estava lá, escravizado, né? Que tinha que trabalhar, que tinha que obedecer o que o faraó, o que o Egito estava mandando. Algumas coisas são literais, mas algumas coisas aqui, irmãos, ela aponta para a igreja. Ela aponta para o povo de Deus. E hoje não há mais um Egito literal nesse mundo, mas há muitas autoridades que têm subjugado o ser humano e muitas vezes, em alguns momentos, subjugado o povo de Deus. E o que eu creio, irmão, é que Deus, Ele já libertou, e se for necessário, Ele vai continuar libertando o seu povo das mãos do inimigo. Amém? Seu cabelo está demais, hein, Rodolfo? Rapaz, irmão, brilhou daqui, a luz bateu assim, ó. Eu não queria que acontecesse isso, irmão, mas distraiu, desculpa. O irmão passou a gilete ali, né? Veio com o cavanhacão aqui e tal. O irmão Rodolfo tá diferenciado, hein, irmão? E aquele topete e tal? Já foi, né? Amém. Então, irmãos, nós cremos que a Bíblia é a nossa bússola, é a nossa direção, é o que nos orienta, é o que vai nos sustentando, que vai nos direcionando, né? E se eu creio também que isso é literal para o povo de Israel, mas também é uma base, é uma direção, um ensinamento para a vida da igreja, então quando eu leio isso, quando eu vou entender o que o Senhor está falando, o que o autor está querendo dizer, eu preciso, de alguma maneira, aplicar isso na minha vida. E, irmãos, eu tenho pensado muito nesses dias que a Bíblia, ela carrega uma carga profética, uma carga de poder, de dínamos, que muitos de nós não estamos desfrutando. A gente tem muitas vezes visto a Bíblia como um livro de história, contando a história de muitas pessoas, mas que como se não fosse mais real para os dias de hoje. E o livro de Êxodo talvez seja o livro da Bíblia que mais demonstra o poder de Deus, do nosso Criador. Porque Ele faz e Ele manda fazer e vem as pragas e Ele demonstra o poder e Ele faz da maneira como Ele quer. E aí, irmão, tudo bem, se você quiser crer que o seu Deus é um Deus de um gibi,
de um livro de pequenas histórias, mas eu creio que este Deus é o Deus vivo, Criador do céu e da terra, e que se move com poder ainda hoje no meio da igreja. Então eu não posso olhar para um texto desse, eu não posso vir a um culto como esse, me reunir com alguns irmãos e achar que eu só vou ouvir uma história que está escrita em um livro. Eu preciso entender que de uma maneira profética, há uma carga de poder sendo derramado, sendo apontado como um canhão na direção da minha vida. E eu não sei você, mas eu quero viver e receber tudo que esse canhão tem apontado para mim. Se é poder, então partiu. Escuta isso, irmão. Porque o povo estava em um lugar, e você também hoje se encontra em um lugar, e de alguma maneira particular, cada um se encontra em um lugar diferente, mesmo estamos reunidos no mesmo lugar. Cada um está num tempo, cada um está em um lugar, cada um está pensando e vivendo alguma coisa, mas Deus nos uniu neste lugar para viver o propósito e a vontade que Ele tem para o reino dEle nesses dias. Eu não sei, irmão, mas hoje eu vim falar de poder. Tem algumas coisas que precisam ser restauradas aqui, no meio do corpo e no meio da igreja. Então Deus liberta, por quê? Porque subiu um clamor, porque Ele ouve o povo dEle buscando e pedindo, mas porque Deus tem um propósito. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Deus tem um propósito, Ele tem um plano na minha vida e na sua. Deus tem um plano. Deus tem um plano na vida da comunidade de evangelismo Viva, que vai fazer 7 anos para a honra e glória do Senhor. Mas que eu creio que Deus vai operar grandíssimas coisas no nosso meio. Então por que eu preciso sair? Por que eu preciso ser liberto? Por que eu preciso ser desamarrado? Por que, irmão? Talvez você diga e está tudo bem, eu já fui liberto, eu também fui. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, é um dos textos chaves dessa igreja. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido, exclusivo de Deus, que estava nas trevas e foi transportado para o reino da sua maravilhosa luz. Alguém crê nessa palavra? Irmão, um dia você estava no escuro, um dia você não era nem chamado de povo, você não tinha nome, mas hoje você está aqui na luz, na presença de Deus, e Ele tem um plano para fazer na sua vida. Partiu? Eu quero, irmão, sair daqui hoje com o coração cheio e aceso, junto com vocês, dizendo assim: olha, tem horas que Deus dá uma direção, a gente nem sabe qual é o caminho, mas eu não preciso saber o caminho, porque eu conheço meu Deus, e ainda que eu não conheça o caminho, a minha frase vai ser: partiu. A minha palavra vai ser: partiu. Mas eu não estou vendo o chão, mas eu não estou vendo o futuro nisso, mas eu não estou entendendo, mas é meu Deus que está mandando, Ele é o Deus de poder, e se é Ele que está mandando, então eu vou, partiu. Eu estou procurando mais uma meia dúzia de doido hoje aqui nessa noite para dizer: eu não sei o que Deus vai fazer, mas o que me importa é fazer parte disso que Ele vai operar na vida dessa igreja. Este texto que nós lemos agora vai falar de um homem que foi separado por Deus como um libertador, que ele cresceu como um príncipe num reino, e ele estava em um lugar chamado Egito. Mas eu tenho algo para dizer para você, irmão. Moisés estava no Egito, mas ele não era do Egito. Moisés estava no Egito, mas ele não era o Egito. Como eu posso assemelhar isso para a minha vida? Eu nunca fui para o Egito. Teve alguém que já foi para o Egito aqui? Meu Deus, tem gente que foi para o Egito aqui. Manda essa unção para cá. Olha, pastora, não é só você que é a rica da igreja não, hein? Que tem dupla nacionalidade, que já andou por todos os cantos. Tem gente que foi para o Egito aqui. Eu
estou brincando, mas é claro que a gente está falando de um Egito espiritual, que simboliza, que representa um tempo de escravidão, de prisão. Então, irmãos, Moisés estava naquele lugar, mas ele não era daquele lugar. Só que o Moisés estava lá de uma maneira diferente. Olha, escuta o que eu quero dizer para você, entenda no seu coração. Assim como Moisés estava no Egito e não era do Egito, nós temos uma semelhança com ele. Nós estamos neste mundo, mas não somos desse mundo. Agora tem uma coisa, irmão. O Moisés não estava lá sofrendo. O Moisés não estava lá de escravo. O Moisés não estava lá padecendo, não, ele estava no palácio. Mas o que o livro de Hebreus nos direciona, nos ensina e nos mostra, ele escolheu sair dessa vida para viver o que Deus tinha preparado para ele. Agora tem uma coisa que está acontecendo no meio da igreja hoje. Infelizmente tem alcançado muitas vidas no meio de nós. Quem sabe nós em algum momento. É que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas a gente tem se distraído, se apaixonado pelas coisas do mundo. Imagina se o Moisés, que foi levantado por Deus como o libertador, ele tivesse dito assim: nossa, mas olha aqui o rango que eu tenho, olha como eu vivo aqui, eu faço o que eu quero, eu mando, não vou precisar obedecer, alguém me serve, eu não vou precisar servir. E isso vai fazendo o quê? Vai misturando as coisas, irmão. E aí, sabe o que acontece? A igreja de hoje, em algum momento a gente olha para a igreja e já não vê mais separação do que é a igreja do que é o mundo. Por quê? A gente se veste igual, a gente come igual, a gente fala igual, a gente anda igual. E temos vários argumentos para isso. Só que, irmão, ainda continua sendo a direção de Deus. O povo dele precisa viver, precisa andar e caminhar de acordo com a vontade dele. E não com o mundo. E não com o Egito. Ah, mas o mundo pode me proporcionar muitas coisas. Ah, mas o mundo pode me oferecer muitas coisas. Pode mesmo, irmão. Mas sabe o que eu tenho visto nesses dias? Guerreiros, guerreiras, homens, profetas, pastores, que têm deixado de lado, com o argumento que precisam cuidar das suas coisas, aquilo que Deus lhe entregou, lhe confiou em suas mãos, para quê? Para gastar tempo com coisas do mundo. O que a gente pensa, né? Uma série de saída, uma palavra dessa, eu penso o quê? Ai, Deus vai vir aqui, vai me tirar das minhas dívidas. Ai, Deus vai vir aqui, vai trazer harmonia para minha casa. Deixa eu dizer algo para você, irmão. O que você pode fazer é tarefa sua. O Deus de poder não vai operar no teu boleto, irmão. A gente cria um Deus, eu não sei em que momento a igreja cria um Deus, que é um Deus que foi criado para nós, para quê? Para nos servir. Ô Jesus, preciso de ajuda aqui, vem me ajudar. Faz isso aqui na minha vida, faz isso na vida do meu filho, abre uma porta aqui, faz aquilo. Esse é o Deus que muitos de nós cremos, irmão. Só que não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, ele é de misericórdia, ele é compassivo, ele é de amor, mas ele é de justiça. Queira você entender, ouvir ou não, ele é Deus de justiça. Ele é um Deus que entregou um talento na tua mão e está esperando você multiplicar. Ele é um Deus que entregou 2 talentos na sua mão e está esperando você multiplicar. Ele é um Deus que entregou 5 talentos nas suas mãos, está esperando você multiplicar, e um dia ele vai prestar conta. Quem sabe a maior saída que nós precisamos, a maior libertação que nós precisamos hoje é de nós mesmos. Ai, o diabo, ai, não sei o quê. É de nós mesmos. Você conhece a história, irmão? Moisés é separado, e aí a gente ouve uma história dessa, a gente faz o quê, Wesley? A maioria da igreja, nossa, eu sou o Moisés. Eu sou esse cara que é verdade.
eu sou o libertador, eu sou o perseguido, eu sou o que sofro, eu sou o que paga o preço, eu sou o Moisés. Aí sai da igreja aqui os Moisés, os libertador. Irmão, com todo o amor do mundo que eu tenho por essa igreja, você está mais para o povo de Israel do que para Moisés. A gente tem que se pôr no nosso lugar. A gente acha que é o Moisés, a gente acha que é o Davi. Eu sou o rei, eu sou o homem e a mulher segundo o coração de Deus. Eu estava lá enfrentando o leão, lá na minha casa lavando louça, e Deus foi lá e enxergou meu coração. A gente sempre é o mocinho, o herói na nossa mente, só que isso é engano. Nós somos os que murmuram, nós somos os que reclamam, nós somos os que quebram a aliança, nós somos os que viram as costas, nós somos o que nega Jesus. Esse é o poder de Deus, irmão. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 12. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Ainda tem uns 10 dando glória. Eita Jesus. Êxodo 12, nós vamos ler do 31 ao 36. Diz assim, Êxodo capítulo 12, versículo 31. Naquela mesma noite o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Levem os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que apressassem sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão e ainda sem fermento, e a carregou seus ombros, e as amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Irmão, olha que legal. O faraó não queria de jeito nenhum, né? Aí Deus manda as 10 pragas. E o Moisés vai lá, liberta o meu povo. E ele: não vou libertar. E o coração endurecido: liberta o meu povo, eu não vou libertar. Até que veio a praga que matou os filhos. Matou os filhos, né? Deus manda o povo de Israel ungir os portais das suas casas, né? As portas, os batentes das suas casas. Irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui. Ontem eu estava conversando com um irmão, e ele disse: eu fazia isso, eu fazia aquilo. Um irmão que está desviado, e eu não estou julgando não, mas só para a gente trazer uma reflexão para as nossas vidas. Eu fazia isso, eu ungia as portas, e eu fazia isso, isso e isso. E em algum momento ele começou a falar aquilo com fervor, mas não vai em nenhuma igreja. Se desviou, desanimou do corpo, falou que é muita coisa errada, que as igrejas hoje fazem o que, enfim, tem vários conceitos formados e está fora do corpo. Mas em algum momento ele começou a falar algumas coisas que ele fazia. E algumas coisas ali, irmão, são coisas similares a que eu também fazia, mas que agora eu não preciso mais. E essa é a história da igreja, porque vai aprendendo, vai crescendo, a gente vai desenvolvendo a nossa fé, a gente não precisa mais. E lá a gente fazia o quê? Lá no Egito: levanta a mão para a tua casa e ora. Lá no Egito a gente fazia o quê? Quando você chegar na tua casa, abre a porta e unge os batentes e começa a abençoar a sua casa. E aqui, irmão, a 10ª praga é o quê? Deus ele dá uma direção para Moisés: vai lá e unge, faz uma oferta, pega um cordeiro perfeito e unge as entradas, porque o anjo da morte vai passar, mas na sua casa não vai mais passar, não vai entrar. Tem coisas que a gente fazia, e porque a gente é mais inteligente deixou de fazer.
Mas tem coisa que não acontecia e começou a acontecer. Por quê? Porque a gente agora, irmão, tem uma fé inteligente, uma fé racional, uma fé em que a gente enquadra Deus dentro do que a gente acredita. Não precisa disso, porque Deus já está aqui, Ele já é na minha vida, Ele já está na frente, e não ora mais, não consagra mais. Uma direção que eu dou para você, irmão, em nome do Senhor Jesus. Quem crê que o nome de Jesus tem poder? Chegue na tua casa e abençoe o seu lar com o poder que há no nome de Jesus. Não uma oração que você já costuma fazer, né? Como a gente fala sempre brincando, que não faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Não, irmão, uma oração de conquista de território, uma oração de domínio, uma oração de consagração, dizendo assim: essa casa, esse lugar, essa família, os seus olhos podem não estar enxergando ainda, mas você precisa continuar decretando, profetizando, ungindo e consagrando. Se você não fizer, quem vai fazer? Senhor, eu não tenho mais o que fazer, mas o Senhor tem todo o poder. Eu consagro mais uma vez nas tuas mãos. Quando a gente entende isso, escuta, essas frases de efeito que a gente costuma falar ganham mais sentido, como por exemplo, não tem a ver com a gente, é tudo sobre Ele. Então, irmão, quando eu consagro a Deus, eu estou dizendo: eu não tenho mais domínio, eu não tenho mais força, eu não tenho mais poder, não é mais com as minhas mãos. Senhor, faz o teu querer nesse lugar. E aí, irmão, olha só, depois que morreu os filhos dos egípcios, eles resolvem liberar. Fala: libera logo antes que morra todo mundo. E aí os caras são ousados, falam assim: me dá uma prata aí, me dá um ouro aí. A gente vai lá, tem que ir ofertar, não vamos com uma mão na frente e outra atrás não. Sai com tudo que era deles e ainda pega mais coisa. Porque é assim, irmão, quando Deus abre uma porta, Ele abençoa. E esse povo sai, irmão, dessa maneira, experimentando o favor de Deus, vendo o tamanho do poder de Deus. Se é que já provaste que Deus é bom. Tem alguém que já provou que Deus é bom? Esse povo sai com tudo que eles tinham, ainda mais, e vão embora com a família, com todo mundo. Só que aí, irmão, antes que a bênção aconteça nas nossas vidas, muitas vezes as coisas pioram um pouco. E a gente espera o quê? Que uma palavra liberada já faz com que tudo dê tudo certo, que não vai ter mais luta, né? Eu venho aqui no domingo e recebo uma palavra: você vai sair desse lugar de miséria que você está. Aí na segunda-feira você acha que já vai estar tudo transformado, né? Que você vai ter acertado os 6 números da Mega Sena. Alguém fala: eu não jogo, mas tem alguém que joga aí, irmão. Ainda fala assim: vou fazer uma fezinha. Agora, irmão, vamos abrir em Êxodo capítulo 14. Já está aí na sequência. Nós vamos ler o versículo 10. É um dos textos mais conhecidos, né? Êxodo 14, 10, diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Olha só, irmão, o povo sai
da mão de um ditador, de um faraó que estava explorando eles. Quando Moisés vai falar com o faraó faz o quê? Ele dobra o trabalho. O que eles já trabalhavam muito, ele dobra o trabalho. Se você ler, você ganha. Esse do capítulo 5. Você lê o livro todo, né? Ele dobra o trabalho. E aí faz o quê? Aquele povo que já trabalhava muito passa a ter que trabalhar mais. E aí Deus, ele vem e opera em favor do seu povo. O povo estava lá reclamando, olha só, a gente estava quieto aqui, tinha comida, não sei o quê. Você veio com essa história de a gente ir embora e o trabalho aumentou. Aí Deus vem, faz tudo isso que a gente falou no capítulo 12, liberta, manda família, manda os rebanhos, manda despojo. E aí o povo chega, quando começa a ver alguma coisa dando errado, aqui nós estamos falando de alguém que já provou que o Senhor é bom, amém? Eu acabei de perguntar, você respondeu, você já também provou que Deus é bom, sim ou não? Agora, quando muitas vezes a gente começa a enxergar o inimigo, ao invés da gente trazer no nosso coração, Deus me libertou daquele lugar, Ele vai me libertar de novo, o que a gente faz? Reclama, murmura. E aí o povo começa a falar o quê? O que você fez, Moisés, com a gente? Você tirou a gente daquele lugar por quê? Porque não tinha lugar para todo mundo morrer lá? Você tirou a gente de lá para morrer no deserto? Sabe o que acontece aqui, irmão? Esses homens, essas mulheres, têm visão curta, uma visão humana, falta de entendimento. Por tudo reclama, por tudo murmura, tudo acha ruim. E aí então como é que o Espírito de poder, o Espírito de Deus vai operar na minha vida, que se tudo que Ele encontra em um momento ruim é murmuração ao invés de louvor? O que você fez, Moisés? Lá a gente tinha carne, a gente trabalhava igual louco, tomava chicotada, mas a gente tinha carne, a gente tinha comida. E aí, irmão, o que Deus faz? Na sua infinita misericórdia, o povo se depara com o Mar Vermelho. Você conhece essa história, né? Quem gosta dessa história? Ô irmão, que história linda. Tá vindo lá o exército inimigo, Deus cega eles por um momento. E aí Moisés chega e fala: Senhor, e agora? O que eu vou fazer com essa galera aqui? Tá todo mundo aqui, vão morrer todo mundo aqui, eles estão reclamando aqui. O que a gente faz? Deus fala assim: fica de boa, Moisés, eu vou operar. Aí Moisés vai e fala para o povo: fica de boa, povo, Deus falou que vai operar. Aí o povo fala: nós vamos tudo morrer aqui, eu sou desgraçado mesmo, eu sou um infeliz mesmo, na minha vida dá tudo errado mesmo. Eu estava lá quietinho lá, sendo escravo. Eu estava lá quietinho lá, sendo subjugado. Eu não sei viver nessa liberdade, eu prefiro ser escravo, vou morrer aqui. E aí Deus faz o que, irmão? Deus, Ele separa o mar e forma uma parede do lado direito, uma parede do lado esquerdo. Você já viu muitos desenhinhos desse, não viu? Separa o mar e abre uma estrada para que o povo de Israel possa sair, possa ser liberto, possa ir de um lugar ao outro e ser livre do inimigo. Ah, irmão, você crê que Deus, Ele pode ter feito isso mesmo? Tem muita gente, irmão, inclusive alguns estudiosos, que dizem que há uma maré muito baixa em um determinado período da história, de 40 e 40 anos, que faz com que fique raso para poder atravessar. Tem gente que acredita nisso. Tem gente que fala que é uma história fictícia. Tem gente que não acredita que existia uma parede de água de um lado e uma parede de água de outro. Por quê? Porque tem uma visão humana limitada, porque a fé é pequena. Quem sabe você que está aqui hoje me ouvindo tem a dificuldade de entender isso. Mas é o que a Bíblia está narrando aqui. Existe um mar na frente, existe um exército inimigo atrás. Eu vou dizer algo para você, e isso é para quem crê.
Nas nossas vidas nós sempre teremos adversidades, sempre teremos obstáculos, sempre teremos um mar na frente. Na nossa vida nós sempre teremos demônios, diabo, inimigo, alguém querendo acabar com a nossa vida. O diabo estava atrás, o inimigo estava atrás, o problema estava na frente, mas em cima estava o Deus Todo-Poderoso. E só pode experimentar da saída, da libertação, quem parar de olhar para frente ou para trás e começar a olhar para o alto, porque é do alto que sempre virá a resposta para a minha vida e para a sua. Eu elevo os meus olhos para o monte, e de onde me vem o socorro, e de onde me vem a saída, e de onde me vem a libertação, e de onde me vem a cura, e de onde me vem a resposta, e de onde vem o poder. O poder vem do Senhor que criou o céu e a terra, que não dorme, está acordado hoje olhando para a gente aqui nesse lugar. Eu não sei você, mas eu estou saindo. Olha para o seu irmão e diga assim: partiu. Pega na mão dele e diga assim: partiu. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu estou partindo junto com Ele. Glória a Deus. Então, irmãos, perceba. Esse Deus que criou o céu e a terra, esse Deus que tem bondade e misericórdia, que liberta, o povo reclama, que liberta, o povo cai, que liberta, o povo peca, que liberta, o povo fofoca, que liberta, o povo erra. Esse mesmo Deus continua amando e dando uma nova oportunidade. Agora quem quer? Porque, irmãos, você perceba isso. Parece até uma brincadeira o título, o tema de hoje, partiu. Mas não é, irmão. O que tem aqui eu posso ficar sentado, parado, ou eu posso entender que isso é para a minha vida e sair do lugar onde eu estou. É uma decisão que eu preciso tomar. Parte de mim. E aí, irmãos, o que eu creio é que nós vamos ver nesses dias algumas pessoas voando aqui nesse lugar. E eu não posso ser iludido. Outros vão continuar como uma âncora. E não é aqui na Viva, é a igreja nos dias de hoje. Agora o que eu penso é: quem você vai ser nessa história? Você vai ser o que voa ou que vai ficar continuado estacionado reclamando? Quem vai ser eu? Quem nós vamos ser nessa história? O mar estava lá, irmão. Perceba, olha isso aqui, ó. O mar está ali fechado. O que tem? Reclamação. O problema está ali. O que tem? Reclamação. Na hora que o mar abre, por que eles não continuaram parados lá e falando: esse Deus, não sei o quê, e reclamando? Não, irmão. Porque o povo é interesseiro. Ele quer saber da bênção. Ele quer saber do que Deus pode fazer. Quer saber que eu estava reclamando? Não, está aberto, ó. Calcanhar na bunda. Correndo, ó. Vou aproveitar antes que esse mar feche de novo. Passa todos, e aí o que acontece? O mar se fecha sobre o inimigo. O inimigo era poderoso, irmão? Faz esse exercício comigo, por favor. O exército de Faraó era poderoso? Era. E o que aconteceu? Morreram. Morreram todos afogados no mar. Por quê? Porque eles eram poderosos, mas o poder deles não se comparava ao poder de Deus. Eu estou chamando alguém para exercitar fé hoje aqui.
Você olha e diz assim: esse problema é forte, esse exército que eu estou enfrentando é poderoso, eu estou tentando há muito tempo destruir, combater. Talvez você não tenha força para combater, talvez o medo tenha tentado te paralisar e te dominar, mas o nosso Deus, irmão, não tem exército nessa terra, não tem problema, não tem gigante, não tem nada que possa parar ou impedir que o poder de Deus haja na minha vida e na sua. Nada. Eu também creio. Êxodo 16. Nós vamos ler o versículo 1. Êxodo 16, versículo 1. Diz assim: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia trarão para ser preparado o dobro do que recolheram nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor que os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa, a reclamação de vocês contra Ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará a carne para comer ao entardecer e o pão à vontade para amanhã, porque Ele ouviu as suas queixas contra Ele. Quem somos nós? Vocês estão reclamando de nós, mas o Senhor. Versículo 9. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois Ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Versículo 13. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha o quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Irmão, olha só, o povo estava no Israel, reclamou porque Deus ia libertar, no Egito, perdão. O povo saiu do Egito, reclamou porque tinha o Mar Vermelho. O povo atravessou o Mar Vermelho, reclamou porque não tinha comida. Como que a gente vive os nossos dias, irmão? Sabe o que? Eu não sei qual o sentimento que você tem, mas eu me sinto tão pequeno quando eu lembro das minhas queixas, das minhas reclamações, e aí eu penso: meu Deus, Ele me tirou
das trevas, Ele mudou a minha vida. Eu estava morto, Ele me deu vida. E Ele tem que me ouvir reclamando dessas coisas. A gente é tão pequeno, irmão, com a memória tão curta. E muitas vezes somos uma máquina de se queixar, de reclamar. E o que eu tenho para dizer para você, irmão? Graças a Deus e não a nós. Quando Ele dá uma direção, Ele também traz provisão. O que eu tenho para dizer para você, irmão? Cada um vai tomar a decisão que quiser no seu coração, de hoje em diante, de amanhã em diante, de sempre, né? Cada um tem a opinião, né? Ao seu dispor a decisão de se vai seguir ou não o que Deus tem direcionado. Se vai começar a viver de uma maneira diferente, procurar o que Deus te chamou para fazer, ou se vai continuar reclamando. Agora, uma coisa, irmão, que eu vim aqui para te encorajar, é que se você decidir sair do lugar que você está, e olha, irmão, talvez não seja o lugar físico, talvez seja o lugar que você se colocou emocionalmente, espiritualmente, paralisado, de uma maneira religiosa, longe da glória de Deus. Se você tomar essa decisão, o Senhor é um Deus de provisão e Ele vai com você, preparando o que precisar no meio do caminho. É claro, irmão, que toda a Bíblia aponta para Jesus e para o plano da redenção do homem. Toda a Bíblia aponta para isso. E o livro de Êxodo, ele fala muito sobre isso. É claro que aqui Deus está mostrando que mesmo sem merecer, Ele ia exercitar, Ele ia exercer a graça dEle sobre cada um de nós, o amor dEle. E aquele povo que reclama, murmura, vira as costas. Olha o que a galera fala. Lá no Egito, a gente tinha o que comer. Eu era escravo, mas tinha o que comer. Agora eu sou livre, mas eu tenho que me virar. Então eu prefiro ser escravo. Nenhum de nós tem coragem de declarar isso com as nossas bocas, mas muitos de nós evidencia isso através das nossas vidas, através das nossas atitudes. Isso em direção ao pecado e muitas outras coisas, irmão. Agora o que eu penso mesmo é, nós vamos virar uma página nessa igreja, iniciar um capítulo novo, um tempo novo. Vai ser uma virada de ciclo, aniversário da igreja. É profético, irmão, é para quem crê mesmo. Tem gente que não acredita, está tudo bem, mas eu acredito, irmão, que Deus não vai fazer, vai trazer alguém novo, vai fazer uma igreja nova. Não é sobre isso, irmão. Não é fazer eu e você outra pessoa, não é sobre isso, não. É sobre continuar escrevendo a história e o plano dele na minha vida e na sua. Mas nessa estação, neste tempo. E aí, irmãos, que a gente possa ter sensibilidade de entender isso. Porque a gente vai ser tentado a ser o Moisés. Eu tô lá em casa, tô falando, o povo não entende. Tô lá na célula falando, o povo não entende. Tô na igreja falando, o povo não entende, irmão. A gente toda hora vai ser tentado a ser o Moisés nessa história. Mas se a gente olhar bem direitinho, a gente está mais pro povo, pra galera que erra o tempo todo. Mas mesmo assim Deus tem misericórdia e traz provisão. Eu vou dizer algo para você, irmão. A gente vai encerrar com isso. Alguns me mandaram um videozinho essa semana, né? Nunca acredite quando o pastor vai falar que vai encerrar, que ele não vai, né? Tem uma certa semelhança, né? A gente está encaminhando para o final, assim ficar mais bonito, né? Tem algo proposto para nós nesses dias, irmão. Mas só vai viver quem tomar a decisão
de sair do lugar aonde está e partir para fazer a vontade de Deus, o que Ele tem preparado para a sua vida. Pare de olhar para o mar, pare de olhar para o exército inimigo e comece a olhar para o alto, que o Senhor vai continuar te dando direção e Ele vai trazer provisão. Você crê que Deus é provedor, irmão? Deus, Ele é provedor, e o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as vossas necessidades. Deus, Ele tem esse poder. Deus, Ele pode fazer isso. Deus, Ele pode abrir o mar, amém? Deus, Ele pode trazer o pão caindo do céu, amém? Ah, mas não tem pão, nós vamos comer o quê? Só acorda, o pão vai estar lá, irmão. Só segue, só obedece, o pão vai vir. Agora, irmão, escuta. Deus, Ele pode prover. Ele é um Deus de provisão. Mas não forme um Deus no seu coração que só faz isso. Não forme um Deus no seu coração que é o Deus que só dá o pão. Ele também dá o pão, e isso é parte importante, amém? Pai nosso que está no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas também perdoa as minhas ofensas, assim como eu também tenho perdoado aqueles que me têm. Temos perdoado? Temos perdoado? Se o irmão está te devendo R$50, você tem perdoado ele? Ou você tem falado assim, eu não quero saber, irmão. Eu vou no Procon, no Serasa, na delegacia e no primeiro comando da capital. Você dá risada, irmão, mas tem gente que é roubada aqui e vai ligar pro cara do PCC para ir atrás da coisa dele. É ou não é? Perdoa, assim como eu tenho perdoado. Se eu não estou perdoando, irmão, eu também não tenho perdão. Tem muita coisa acontecendo na terra, na minha vida e na sua, e nós precisamos nos ligar com o que está acontecendo no céu. Deus tem feito algo no nosso meio aqui na terra, mas tem feito também muitas coisas na nossa direção no céu. E não funciona caminhar só pela terra. Então o que a gente liga na terra também é ligado no céu. Então Deus, Ele traz o pão. Isso é maravilhoso. Assim como o rei falou aqui, Deus, Ele supre as nossas necessidades. Busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como eu creio nisso, irmão. Mas Deus não é só alguém que fabrica algo o tempo todo ao nosso favor. Deus, Ele é Pai. E os filhos precisam aprender a andar juntinho do Pai, não só pelo que o Pai pode dar, mas pelo que o Pai é nas nossas vidas. Isso muda tudo, irmão. Quando eu olho para o texto e eu digo, eu não sou Moisés, eu sou esse que reclama. O que eu vou entender? O povo só recebe o favor de Deus por graça e misericórdia, porque eu sou todo errado. Aí eu entendo que eu sou todo errado, o que eu passo a fazer? Eu preciso ser transformado. O que eu vou orar? Vou falar, Senhor, muda a minha vida. Tem umas coisas que eu ouvi esses dias, irmão, que é legal, impactou, viu? Deus dá uma direção para Noé. Constrói uma... Você está aqui? Constrói uma arca. Não tem chuva, não tem enchente, não tem nada. Tem só uma palavra de Deus dizendo, constrói uma arca. O que Noé faz? Obedece.
começa a construir aquela arca. Sabe quanto tempo mais ou menos leva entre a palavra e a chuva? Mais ou menos 100 anos. Agora o que a gente quer aqui, irmão? Receber uma palavra hoje e amanhã já está lá, né? O que a gente tem que aprender, irmão? Que Deus tem o Kairos, o tempo dele de operar na minha vida e na sua. Mas o que eu tenho entendido nesses dias, irmão, que muitas vezes o Kairos não chega porque a gente não conecta o nosso coração no céu, porque a gente está perdendo tempo na terra, porque a gente está ocupado com as coisas desta terra, porque a gente está preocupado com as coisas deste mundo, que a gente está agarrado, embaraçado. E o que Paulo diz para Timóteo? Não se embarace com as coisas desse mundo. Não é só seguir o irmão. E naquele tempo, irmão, foram salvos só ele e a família dele. Sabe o que eu creio? Que Deus quer salvar você. Deus quer salvar a sua família também. Mas você precisa obedecer. Seguir. Deus pode abrir o caminho, pode. Pode separar o mar, pode. Mas eu preciso obedecer e seguir o que Ele está me direcionando. Partiu obedecer. Partiu ouvir a voz de Deus. Partiu parar de reclamar. Partiu viver de uma maneira diferente. Partiu voltar a servir na casa de Deus. Partiu fazer o que Ele me chamou para fazer. Partiu descobrir o que Deus tem preparado para esses dias. Partiu, eu aprendi, agora vou ensinar. Precisamos, irmão, entender que Deus é um Deus de poder, mas o seu poder, o seu Kairos, o dínamos, o que poderia acontecer em 100 anos, pode acontecer em 15 segundos, em uma tarde, em uma viração de dia, em uma semana, se nós obedecermos, irmão. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar. Nós podíamos encerrar essa série de várias maneiras, irmão. Mas algo que Deus colocou no meu coração nessa tarde é de liberar uma palavra de provisão sobre a sua vida. O povo estava reclamando e não merecia, irmão. E talvez você tenha chegado aqui sem merecer. Quem sabe você refez aliança com Deus na ceia e já cometeu os mesmos pecados da ceia até aqui. Quem sabe você não merece essa provisão. Mas eu trouxe esse texto especificamente porque Deus colocou algo no meu coração. Que o amor dele, a graça dele é justamente para quem não merece. Agora, antes de liberar, nós vamos orar para que Deus traga a provisão, irmão. Escuta. O Deus que é Deus de provisão, Ele é o mesmo Deus justo e reto que a gente falou há pouco. Amém? E tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Então, irmão, se eu estiver vivendo no pecado, escuta isso é para alguém. Se eu estiver brincando com as coisas de Deus, se eu estiver brincando com o que Deus tem para minha vida, se eu estiver tapando os meus ouvidos, eu posso até experimentar, provar da provisão de Deus. O maná veio para todo mundo, sim ou não? Entrar na terra é outra história, irmão. Você consegue entender isso? Deus te chamou para ir para Canaã, para a terra prometida. Mas muitos
comeram do maná, experimentaram do favor e da graça, mas não entraram na terra prometida, porque os seus corações não foram transformados. Eu tenho uma palavra, irmão, uma oração, algo profético de provisão para a sua vida por esses dias. Mas não entenda essa provisão como um passaporte para a terra prometida. Você pode experimentar da provisão e mesmo assim ficar no meio do deserto, morrer no meio do deserto. O que é maior, Canaã ou uma provisão? O que é maior, Canaã ou o pão? O que é maior, a eternidade ou o que Deus está fazendo aqui na minha vida física? Eternidade. Então o nosso foco ainda continua sendo Canaã, a terra prometida, a promessa, a eternidade, o céu, amém? Mas porque Deus tem muita misericórdia, irmão, eu creio que há de vir do céu um maná sobre as nossas vidas. Isso não quer dizer que eu estou merecendo receber essa provisão, escuta, irmão. Porque se alguém estiver entendendo o que está sendo ministrado aqui, vai se constranger. Porque vai dizer no seu coração, eu não mereço isso. Eu vou desfrutar, mas eu não mereço. E aí quando a gente começa a entender isso, isso sim vai se tornando um passaporte para entrarmos em Canaã. Porque aí a gente vai de verdade viver, isso não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele. Eu não tenho capacidade de pegar esse passaporte, mas Ele me amou tanto que Ele vai entregar sobre a minha vida isso. Que Ele já entregou sobre a minha vida isso. Então não confunda provisão, não confunda maná, não confunda carne, não confunda Deus te ajudar a resolver alguns problemas com o passaporte para você entrar na terra prometida. O passaporte é arrependimento e obediência à palavra dele. É isso que vai te levar para a eternidade, irmão. É isso que precisa estar aceso dentro do meu e do seu coração. Não adianta eu vir aqui e falar assim, você vai ver que esse Deus tem todo o poder, Ele vai fazer nestes dias na sua vida. É o que eu creio, irmão. Eu creio mesmo, irmão. Eu podia assim, de tanto crer, dizer para você, assim diz o Senhor, nesses dias Ele vai se mover no meio da tua casa, no meio do teu arraial, no meio da tua família. Porque é o que eu creio, que Ele está aqui, Ele vai fazer. Mas nós precisamos mudar a nossa ótica, como foi dito aqui na quinta. Eu preciso olhar para isso e entender que Deus, Ele traz a provisão, Ele me sustenta, me alimenta, porque Ele quer me levar ao propósito maior. E não que eu fique paralisado ali olhando, olha só, eu sou o bonitão, olha o meu pãozinho aqui. Tem alguém entendendo? Diz amém. Deus está tirando você do ostracismo, irmão. Deus está tirando você do tempo de esterilidade. Deus está tirando alguns da caverna aqui. Deus está tirando você do lugar onde você se enfiou, que não foi Ele. Está te dando a oportunidade de sair deste lugar, para voltar a viver o que Ele tem planejado para a sua vida. Que nós possamos entender, irmão, o que Ele está fazendo aqui. Feche seus olhos, irmão. Incline suas cabeças. Pai, eu quero orar aquilo que o Senhor tem direcionado. E aquilo que eu creio, Pai. Que todas as vezes que saímos do lugar onde estamos paralisados e estéreis, o Senhor traz provisão sobre as nossas vidas, Pai. E eu quero orar por provisão sobre a vida dos teus filhos, Pai. Eu quero orar, Senhor, sobre o maná. Eu quero orar, Senhor, sobre o seu favor, sobre providência, Pai. Nós sabemos que o Senhor é o Deus de todo o poder. Então, em nome de Jesus, meu Deus, que haja provisão nestes dias, na vida da sua igreja, na vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Senhor, que haja o pão, que haja o seu favor, Senhor,
Que haja, Senhor, milagres, Pai, inexplicáveis, Senhor, sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Sim, que o Teu favor toque a vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Mas que também haja uma iniciativa nos nossos corações de sair, Senhor, do lugar da incredulidade, de sair, Senhor, do lugar da paralisia, de sair do lugar do egoísmo, meu Deus, e partir, meu Pai, para viver tudo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas, em nome de Jesus. Erga sua mão, irmão. Erga sua mão e diga assim: Senhor, em nome de Jesus, me perdoa por todas as vezes que eu reclamo, que eu viro as costas. Se você crê, irmão, declara isso, que eu viro as costas para o que o Senhor tem preparado para a minha vida. Eu quero sair do lugar, diga mais forte isso, eu quero sair do lugar da desobediência, da esterilidade, e entrar no lugar que o Senhor tem preparado para mim, para minha família e para o seu corpo, para a sua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, aleluia. Nós vamos adorar juntos, irmão, amém, irmãos? Vamos celebrar o nome do Senhor, nós vamos adorar aqui como pessoas que são livres. Tem alguém livre aqui nesse lugar? Porque o meu Deus me tirou do império das trevas e me transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Então, porque Ele nos libertou, eu tenho muitos motivos para adorar o nome dEle. Então nós vamos adorar e exaltar o nome do Senhor.